Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, e estamos na segunda parte, no primeiro capítulo da segunda parte. Começamos hoje na pergunta 93, que está tratando sobre perispírito, e vamos até a pergunta 131, finalizando o capítulo. Nos deram uma tarefa bastante extensa para esse encontro, mas nós vamos correr atrás e vamos dar conta. Tá? Então vamos começar falando de perispírito. O que é perispírito? É uma matéria que envolve, que dá forma a nós espíritos quando não estamos encarnados. De uma forma bem simples é isso, tá? A gente só precisa compreender que o espírito, ele em si, ele não tem uma forma, ele não é uma matéria. Então é necessário que ele tenha esse, vamos dizer, como se fosse uma roupa, né? Que lhe dê um formato, que lhe dê uma aparência. Então a gente vai lá no início de tudo, que é Deus, né? A inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então, a partir de Deus, a partir desse início de tudo, nós vamos ter dois princípios no universo. O princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito, né? A nós, seres pensantes, seres que raciocinam, seres que intelectualizam a matéria. E o outro princípio, que é o princípio material, que vai dar origem a todo tipo de matéria. Desse princípio material também sai o perispírito, que é esse invólucro, né, de nós espíritos. E de onde vem essa matéria de que é feita o perispírito? Essa matéria ela vem do próprio planeta onde o espírito vai encarnar ou vai se apresentar. Porque vamos pensar, quando a gente tem um sonho e a gente fala, nossa, sonhei com tal pessoa, ou então através da vidência a gente vê o espírito tal vir fulano. Na verdade, o que nós estamos vendo não é o espírito, nós estamos vendo o perispírito. Então, é esse invólucro que a gente vê, é essa parte material que acompanha o espírito que nós vemos. E quando nós vamos reencarnar, esse corpinho, né, de matéria sutil, né, não é uma matéria grosseira igual a essa do nosso corpo, é uma matéria muito delicada, mas para os espíritos, para nós, quando estamos desencarnados, ainda é uma forma grosseira por ser uma forma de matéria. Né? E para nós aqui encarnados, que não conseguimos enxergar o perispírito através desses olhos, né? Para nós é uma matéria muito sutil, tão sutil que não consegue nem ser capturada pelos nossos olhos do corpo. Mas enfim, essa matéria que faz o perispírito, ela sai do próprio planeta. Então, se eu estou encarnada na Terra, o meu perispírito, ele tem a matéria desse planeta Terra. Se em algum momento eu reencarnar em outro planeta, vou precisar de um perispírito que tenha a matéria desse outro planeta. Então, o perispírito não é uma coisa que nasce, é criada junto com o espírito e acompanha o espírito a vida toda. É como se fosse uma roupa mesmo, é algo que a gente se utiliza para se tornar visível e para reencarnar. Porque para estar nesse corpo, se a gente pensar no princípio espiritual que deu origem lá ao espírito, né? E nós aqui, essa matéria grosseira demais da conta, precisa ter alguma coisa que sirva de elo, que sirva de tomada, né? Vamos dizer assim, o espírito é como se fosse a tomada que faz com que o espírito se ligue ao corpo. E conforme, desde lá do momento do início da gestação, né, esse espírito ele vai se unindo ao corpo através dessa forminha chamada perispírito. Então, se um espírito que já é mais evoluído, ele utiliza a matéria desse planeta onde ele está, e se a gente começar a pensar que quanto mais evoluídos nós somos, menos materializados ficamos,
a gente começa a entender que os mundos mais evoluídos, mais avançados, eles devem ter um tipo de matéria diferente dessa matéria grosseira que a gente tem aqui na Terra. Então, quanto mais elevado o espírito, mais dificuldade ele vai ter para estar aqui com a gente. Ele pode vir, a gente não pode ir até os mundos mais evoluídos porque nem os percebemos, mas eles podem vir até nós. Só que a matéria aqui ainda é tão grosseira, é tão denso o nosso planeta, que não é agradável, podemos dizer assim, não é agradável a um espírito mais evoluído estar aqui entre nós. É como se nós estivéssemos no meio de um grupo em que esse grupo tivesse atitudes e comportamentos muito diferentes dos nossos e coisas assim que nos fazem mal, que nos agridem, enquanto a gente pensa assim em excesso de violência, né, ou enfim, qualquer coisa que a gente possa pensar que vá ferir os nossos sentimentos, que vá ferir os nossos pensamentos, a nossa delicadeza como ser humano. Então, para nós, às vezes é necessário estar ali. Lembrei de um bom exemplo, né? Estar dentro de um presídio. Às vezes é necessário que se faça visitas a esses lugares para que a gente também possa levar algo de bom para esses lugares onde tem tanta violência. Mas não é agradável, não é gostoso ir nesses lugares. É necessário que a gente coloque em volta da gente, né, toda uma luz, todo um momento de prece para que a gente entre nesse lugar sem se deixar contaminar, né? A gente lembra bem quando no filme do Nosso Lar, né, quando André Luiz vai passar por lugares de dificuldade, né, por lugares umbralinos, em que é preciso que ele fique firme ali no seu pensamento, senão a gente acaba se deixando levar pelo pensamento e se misturando naquela situação. Não é isso que acontece com os espíritos superiores. Eu estava falando disso só para a gente pensar em como não é agradável, de repente, um espírito mais evoluído ter que vir ao nosso planeta. Apesar disso, e é onde eu gostaria de chegar, Jesus, que quando o nosso planeta começou, foi formado, ele já era o Cristo, tanto que ele participou desse momento de formação no nosso planeta. Jesus esteve conosco desde o princípio, já sendo um ser puro, mais evoluído, né? E governando aqui o nosso planeta, ele se propôs a vir, a reencarnar nesse lugarzinho tão difícil que é o planeta Terra, que hoje nós já conseguimos avançar um pouco daquela época em que o Cristo veio, né? Já estamos aí até falando em mundo de regeneração, já estamos querendo dar um salto na nossa história, mas naquela época ainda éramos muito, muito, muito violentos. Porque afinal de contas foi Jesus quem veio trazer o conhecimento dessa palavrinha chamada amor para a gente, né? E que a gente está aprendendo um pouquinho cada dia. Então imaginem para esse ser puro que teve que se vestir com um perispírito da matéria desse planeta para estar entre nós, o grau de dificuldade, o grau de desprendimento que esse espírito teve para estar entre nós, né? O quanto ele precisou abrir mão de coisas, imagino, né, que nunca estivemos nesses mundos, mas de coisas lindas, maravilhosas, para vir nos ensinar, para vir nos dar o direcionamento para a gente seguir. Então, sempre que vamos de um planeta para outro, de um mundo para outro, precisamos nos revestir de um perispírito feito da matéria daquele planeta. E o perispírito ele tem uma coisa interessante, ele é muito maleável, ele tem uma plasticidade muito grande. Então, quando a gente fala assim, eu vi uma forma muito feia, era um dragão, enfim, a gente vê um ser com um formato que para nós é disforme, que para nós é muito feio. Na verdade,
aquele espírito não tem aquele formato, né? Ou por alguma contingência das suas reencarnações, ele acabou tomando aquele formato, acredita que tem aquela forma e molda o seu perispírito naquela forma horrenda. Mas, na verdade, todos nós somos seres perfectíveis, fomos todos criados iguais por Deus. Então, mesmo que eu acredite que eu sou dessa forma, eu também vou um dia aprender e vou chegar à perfeição, assim como Jesus, vamos ser tão iluminados quanto o nosso Mestre amado. Então, seja a forma que estivermos vendo, essa forma, ela é só a forma em que aquele espírito moldou o seu perispírito. Geralmente a gente costuma fazer isso utilizando a forma da nossa última encarnação, né? Porque se eu desencarnar e quiser aparecer para alguém que me conheceu como Andréia, é melhor que eu tenha essa forma para que eu seja reconhecida logo de cara. Agora tem uma coisa interessante. Como essa história do perispírito poder tomar formas diferentes, alguns espíritos acabam tentando se passar por outras pessoas, né? Então, eu estou aqui, simples mortal, e resolvo que vou, depois de desencarnada, né, vou colocar a forma com que todos pensam em Maria, mãe de Jesus, por exemplo, e me apresento numa reunião mediúnica como Maria, né? Qual a diferença? O que vai fazer com que saibam que eu sou Maria ou não sou Maria? O que vai fazer a diferença é o que eu digo, a forma como eu digo, mas principalmente a luz que eu emito. Nós conseguimos mudar a forma do nosso perispírito, mas a luz que sai de nós, o tanto que a gente brilha em decorrência da nossa evolução, isso é adquirido conforme nós vamos progredindo. Então, isso não dá para fingir que a gente tem. É como assim, a gente, aqui na Terra, a gente vive em sociedade e nós temos algumas pequenas máscaras, né? O que a gente chama de verniz social. Só que tem horas que pisam no pé da gente e essas máscaras caem, porque a gente não consegue fingir muito tempo. É a mesma coisa com os espíritos que tentam se passar por outros que não são, né? Pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pela luz que eles não emitem, a gente consegue perceber que ali se encontra um espírito que está sendo um mistificador. Ele está querendo nos enganar por algum motivo, às vezes só para fazer graça, às vezes com algum intuito mesmo de causar alguma dissensão num grupo, mas enfim, é possível, o importante daqui dessa fala é que é possível que o perispírito seja moldado, ok? Então essas são as informações básicas que a gente precisa ficar. Nós somos um espírito, temos um perispírito, eventualmente quando estamos encarnados temos um corpo, e esse perispírito que é feito da matéria do planeta onde nós estamos ou precisamos estar por algum tempo, ele serve de elo de ligação entre nós espíritos, seres pensantes, e a matéria ferramenta que nós vamos utilizar nessa encarnação. Beleza? Então, vamos prosseguir. A partir daqui, o capítulo começa a falar sobre as diferentes ordens de espíritos. E existe uma classificação, tá? Os espíritos fizeram uma divisão para que a gente possa compreender melhor. E essa divisão ela é feita, vamos dizer assim, em 3 grandes partes, né? Os espíritos puros, que são lá de primeira ordem, são aqueles que já fizeram toda a sua evolução e já chegaram no grau máximo de pureza e hoje estão trabalhando junto a Deus, né? Junto à criação. Não conseguiremos nunca fazer esse iniciozinho aqui, princípio espiritual, princípio material, a matéria, né? Vamos dizer assim, o que dá início a tudo isso foi Deus que fez. Isso a gente não vai conseguir fazer. Mas quando atingirmos certo grau de pureza,
vamos conseguir entender como manipular essas substâncias para transformá-las em espíritos, perispíritos, matéria de uma forma geral. E aí sim, Jesus falava: vós sois deuses, né? Podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais. Então, assim, Jesus já falava para a gente que a gente vai trabalhar, a gente não vai... a ideia da evolução não é a gente chegar num ponto em que a gente vai tirar férias eternas. As férias eternas não existem. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai poder trabalhar num outro patamar, né? Auxiliando o processo de criação, a organização dos mundos, auxiliando, governando mundos também, né? E quando eu paro para pensar nisso, no momento atual de evolução que eu estou, eu fico me perguntando assim: ai meu Deus, já pensou a dor de cabeça que é a gente administrar a nossa vidinha aqui na Terra, com os probleminhas que a gente tem? Já é difícil, imagina ter que administrar e cuidar e governar, né? Fazer o possível para que nós, alminhas encarnadas, tenhamos um bom desempenho nas nossas encarnações. Então, assim, administrar isso tudo deve ser grandioso demais, né? Mas a gente vai aprender, então uma hora a gente vai poder fazer isso também. Assim como as crianças, que um dia elas aprendem uma profissão e elas conseguem trabalhar nessa profissão. Mesmo que num determinado momento elas olhem e falem assim: ai meu Deus, como é que será fazer isso? Mas a gente chega lá, tá ok? Então, esses espíritos puros, que é legal a gente falar, apesar da gente não saber muito, porque a gente ainda não chegou lá, né? Nós temos os espíritos bons, né? Que seriam aqueles, assim, a galera que está ali na metade do caminho, está entre uma coisa e outra, e os espíritos imperfeitos que estão mais assim do nosso jeitinho. A gente já está querendo ir para lá, para esse segundo patamar, né? Mas a verdade é que isso é só uma forma da gente organizar as coisas para a gente se compreender. Porque assim como as impressões digitais dos nossos dedos, não tem grau de evolução igual, né? Nós somos todos, no início, somos criados simples e ignorantes. E ali nós começamos a fazer a nossa evolução. Cada um vai para um lado, cada um reage de um jeito, e essa forma como a gente reage é que vai fazer com que a gente esteja num patamar de evolução. Então, assim, dar nomes para esses patamares é complexo, porque cada um está num lugar. Uns vão caminhar mais para o lado da ciência, para o lado da razão, outros vão caminhar mais para o lado do sentimento, da bondade. Mas uma hora nós vamos adquirir os dois lados, né? As pessoas até costumam dizer que o pássaro precisa das duas asas para voar. Então é necessário que a gente tenha a sabedoria, é necessário que a gente tenha o raciocínio, a inteligência toda desenvolvida, né? Todo o conhecimento intelectual desenvolvido, mas é necessário também que a gente tenha todo o conhecimento de amor desenvolvido, né? É preciso que a gente saiba e ame. Não, se a gente estiver só amando, a gente vai ter coragem para aprender e saber. E se a gente só sabe, a gente pode cair em algumas armadilhas do destino. Por isso que é tão necessário aprender a amar. Porque o nosso saber sozinho, ele pode nos dar rasteiras. A gente pode ficar soberbo, pode ficar orgulhoso demais, achar que é muito mais do que os outros, quando na verdade estamos todos a caminho, estamos todos na mesma jornada. E não tem como um ser melhor do que o outro. Eu posso estar numa situação melhor hoje, num determinado ponto de vista, mas o outro é melhor do que eu numa outra situação. E nós, se estamos aqui na Terra e não nos reconhecemos como missionários, ou seja, como pessoas que têm uma missão, seres que têm uma missão a desempenhar, estamos todos no mesmo, mais ou menos ali, no mesmo grau de evolução. Uns sabem mais de uma coisa, outros mais de outra, mas estamos todos caminhando juntos. Então vamos pensar aqui, vou ler pequenos trechinhos agora do livro, para a gente só demarcar essas diferenças entre uma ordem e outra ordem.
tá? Terceira ordem, os espíritos imperfeitos, né? A gente vai se identificar em vários pedacinhos do que vai ser dito aqui, tá? As características gerais dos espíritos imperfeitos, né? A matéria predomina sobre o espírito. Então, é desde aquele momento em que nós somos criados, da nossa primeira encarnação, até o momento em que a gente começa a começar a querer o bem, né? Em que a gente cansa do mal, a gente cansa de violência, a gente cansa disso tudo e a gente quer começar a fazer o bem. E aí é interessante, porque na natureza nada acontece assim, pá, cortou e a partir daqui eu sou outra coisa. Por isso que é tão difícil de demarcar essas etapas, né? Porque não é um corte. Já viram quando o rio ele se encontra com o mar e ali no meio fica uma água de uma cor diferente? Não é nem rio nem mar, tem um pedaço que é mais rio, tem um pedaço que é mais mar, até que finalmente a água se transforma toda em mar, né? E a gente não vê mais resquícios do rio. É assim, a gente vem no nosso riozinho de materialidade, de orgulho, de egoísmo, aí a gente começa a cansar disso, a gente começa a querer passar por uma outra situação, e aí a gente não sabe muito bem se a gente é espírito imperfeito, muito imperfeito, menos imperfeito, já é um espírito mais ou menos bom, né? Porque a gente vai passando nesse caminho misturado, até que uma hora a gente se dá conta de que, opa, estou fazendo bem. Bom, gente, não é assim tão simples, né? A gente se dá conta de, opa, estou fazendo bem, porque a gente está se esforçando todo dia para fazer melhor. Então, uma hora a gente está feliz em fazer o mal, daqui a pouco a gente já não fica mais feliz. Por que eu errei de novo? Daqui a pouco a gente começa a pensar antes de fazer e aí a gente já consegue não fazer, mas a gente ainda teve vontade. Depois a gente já começa a fazer as coisas porque preferiu, optou pelo lado bom e daqui a pouco a gente está fazendo bem porque a gente se acostumou a fazer o bem e sabe que aquilo é o certo. Então a gente vai passando assim, ó, tranquilinho de uma fase para outra na nossa vida. Mas enquanto somos espíritos imperfeitos, a gente está lá na parte bem do rio, né, com aquela água barrenta, bem materializados ainda, propensos ao mal. Aqui ainda é muita ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Aqui, quando a gente fala isso, a gente se encaixa logo, né? A gente tem uma intuição de Deus, a gente sabe que Deus existe, a gente até já entende que isso existe, mas a gente não consegue compreender, foge ao nosso raciocínio, foge a toda a lógica que a gente é capaz de imaginar, né? E é interessante que o que vai fazer com que a gente se torne melhor é sair da ignorância. Porque quando a gente começa, por exemplo, quando Jesus veio e nos ensinou tudo que ele trouxe, né, de amor, a gente começou a ver outra possibilidade além daquela que a gente vivia. Então a gente saiu da ignorância, levantou o véu e falou assim, tem outras coisas além disso. Agora eu posso optar em ser assim ou ser assado. E aí a gente começou a tentar ser diferente, né? Então, essa ignorância, esse véu que cobre os nossos olhos, que faz com que a gente não perceba o bem, com que a gente não perceba o outro, ele vai saindo aos poucos e isso vai fazendo com que a gente tenha condições e possibilidades de fazer diferente. Bom, nós vamos aqui, eles vão dividindo em várias classes, né? Então, ainda dentro desses espíritos imperfeitos, na terceira ordem, tem os espíritos da 10ª classe, que são os espíritos impuros, né? Eles são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Até aquele momento que eu acredito que a gente já passou, pelo menos eu quero acreditar nisso, né? É o momento em que a gente quer fazer o mal, a gente acha que isso é que é o certo, que o certo é a gente se vingar, que o certo é a gente passar por cima do outro igual um rolo compressor,
o importante é o meu umbigo, é o melhor para mim, o outro não importa. Então, assim, eu acho que se a gente está estudando, a gente deve ter já caminhado um pouquinho. Então, assim, esse primeiro passo, eu acredito que todos nós já devamos ter dado. Então, mas passamos todos por lá, tá? Não tem como a gente... Até Jesus passou por lá, tá? Só que ele passou em outro planeta, em outro mundo, e foi criado antes de nós, então é nosso irmãozão mais velho, e a gente respeita muito ele por isso, né? Não tem demérito nenhum em passarmos por todas essas dificuldades, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Então, problema algum, todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai ser espírito puro, então uns vão cair mais no caminho, outros vão cair menos, mas todos nós vamos aprender. Então, aos olhos de Deus, é todo mundo igual. Na 9ª classe são os espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Então, aqui é a galera que está querendo, a galera do oba-oba. Então, vamos lá, vamos brincar, vamos se divertir, vamos zoar com o outro, não importa. Mas o outro, sabe aquela coisa assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada? Então, assim, o que vale é o meu bem-estar. Se você ficar chateado, tudo bem, tá? Então, assim, talvez a gente ainda viva um pouco disso, né? Talvez não com tanta intensidade, né? E aí a gente fala novamente daquelas gradações, né? De que cada um vai passar de um jeito, mas um pouquinho de uma coisa ou de outra a gente tem. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. E esses aqui são os espíritos mais complicados, né? Porque a gente sabe um pouquinho de alguma coisa, só que tem gente que acha que sabe demais. Quanto na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre um universo de coisas para aprender. E aí a gente se dá conta de quão pequenininho nós somos. Então, o pseudo-sábio é aquele que sabe alguma coisa, mas ele entende que ele sabe mais do que todo mundo e sabe mais do que ele realmente sabe, né? E ele se apresenta de uma forma como se fosse além do que realmente é. 7ª classe, espíritos neutros. Isso aí é a galera morna, né? Espírito neutro é aquela galera que não faz nada. Não faço mal para ninguém, não me meto na vida de ninguém, deixo todo mundo quieto, vivo a minha vidinha, mas também não faço nada de bom. E a gente está aqui encarnado ou desencarnado, a gente foi criado, foi para não fazer nada? Claro que não. Nós fomos criados para fazermos o bem. Nós fomos criados para nos ajudar uns aos outros. Então, se eu não estou fazendo bem, se eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem, estou perdendo meu tempo, né? Então, esses seriam esses espíritos da 7ª classe. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. E aí eles dizem que esses espíritos não formam exatamente uma classe, eles estão ali em todas as outras classes que nós falamos, né? Dentro dessas da 3ª ordem, mas eles se manifestam normalmente por efeitos sensíveis e físicos. Quando a gente escuta uma coisa caindo e ninguém empurrou, uma pancada na parede, isso lá no início do espiritismo tinha muito, né? Os espíritos ainda não tinham, a gente não sabia ainda como se comunicar com os espíritos desencarnados, e aí eles tentavam falar com a gente do jeito que dava, né? Fazendo barulho, mas hoje em dia ainda acontece, ainda temos esses efeitos, e são esses espíritos barulhentos, vamos dizer assim. Na 2ª ordem, que é a ordem dos bons espíritos, nós temos a predominância do espírito sobre a matéria. Nós já temos o desejo do bem. Já compreendemos Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Então aqui a gente começa no desejo de fazer o bem, passamos a fazer o bem, e tudo isso está dentro dessa 2ª ordem dos bons espíritos, né? Então, quando a gente fala desses missionários que vêm à Terra para nos ajudar,
Eles estão aqui, ainda não são espíritos totalmente puros, ainda tem alguma coisa para aprender, mas já caminharam bastante. Então, eles já estão bastante desmaterializados. Quando eu falo desmaterializados, o corpo é um corpo material igual ao nosso, mas o espírito ele não está mais tão ligado nas coisas que fazem os desejos da matéria, sabe? Então, assim, não importa muito qual a roupa que está na moda, não importa muito se eu vou ter o carrão do ano, importa é o que eu vou conseguir fazer para ajudar a humanidade, para ajudar o ser humano dentro da sociedade. Então, esses espíritos eles se preocupam mais com isso do que necessariamente com o seu bem-estar físico quando estão aqui encarnados. E ainda dividimos em algumas classes, né? Então, na quinta classe são os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos ainda são limitados. Lembra que a gente falou das duas asas? Então, essa aí é a asa da bondade, quando a gente já está desenvolvendo bem o amor, né? Mas aí a parte intelectual, a parte do conhecimento, ela ainda está um pouco restrita. Na quarta classe são os espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as da natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Então, são aqueles espíritos que já desenvolveram a outra asa, né? A asa da ciência, bastante, e eles já vêm aqui para nos ajudar mesmo a dar uma deslanchada, a dar uma caminhada maior, mas eles não estão muito preocupados se vão fazer o bem, se não vão, e a gente até percebe que já existe uma bondade neles, né? Por exemplo, quando alguma coisa é criada para ser um bem para a sociedade, e isso é revertido, às vezes, numa guerra, por exemplo, é utilizado numa guerra, aqueles espíritos ficam muito tristes de ver que as suas invenções, de ver que a sua participação para a sociedade acabou descambando para o outro lado, né? Então, mas a preocupação central não é necessariamente o bem-estar de ninguém. A sua preocupação central é a descoberta científica. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, aquele espírito, aquele indivíduo, né, que já tem uma condição de justiça, de retidão muito grande, né? Já tem um conhecimento que faz a gente parar e pensar, né? Mas não necessariamente vai abrir mão de tudo na sua vida, igual Jesus fez, né? Para nos carregar nos braços, para nos dar a mão e ir junto com a gente. Mas está ali pronto para ajudar. Na segunda classe, nós temos os espíritos superiores. Esses em si reúnem ciência, sabedoria e bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, aqui nessa segunda classe, nós vamos ver espíritos que já estão bem perto daquele nível top, né? Máximo. Eles ainda não chegaram lá, mas eles já estão bastante adiantados, diferente de nós que ainda estamos aqui atrás. Mas nós também, em relação, dentro da escala de espíritos imperfeitos, nós também estamos bem adiantados, né? Porque já estamos aqui com vontade de fazer o bem, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, a gente fica triste porque errou de novo e a gente tenta mais uma vez. E a gente já está aqui com o olhinho focado lá no mundo de regeneração. A gente, para o mundo se transformar em mundo regenerado, o que precisa? Que nós, espíritos habitando esse mundo, estejamos também diferentes, estejamos regenerados. Então a gente já está querendo o bem, a gente já está querendo fazer diferente, né?
para a gente estar aqui na Terra, para a gente poder estar junto novamente. E esse desejo do bem é o iniciozinho, a gente está ali no meio do caminho, tentando passar de um lado para o outro. E nós vamos conseguir. A gente vai estudando, a gente vai trabalhando, a gente vai se esforçando dia a dia e a gente vai chegar lá. Todos nós. O mais legal é a primeira ordem, que são os espíritos puros. Vocês viram que lá nos imperfeitos tinha um monte de variedade. Aí agora aqui na segunda ordem já foi mais reduzido. Agora os de primeira ordem são ótimos. Na primeira ordem nós só temos uma classe, que é a primeira classe, espíritos puros. Pronto, ponto. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então aqui não tem muito o que descrever, primeiro porque a gente não conhece e segundo porque é chegar ao nosso objetivo de vida, né? A gente reencarna para a gente chegar nesse objetivo. E quem chega nesse objetivo está aqui na primeira ordem, nessa primeira classe, não primeira classe igual de avião, né, que a gente vai ser paparicado, mas primeira classe porque chegamos ao nosso objetivo, chegamos à finalidade para que fomos criados. Bom, os espíritos, eles são bons ou maus por natureza, ou eles, cada um faz a sua evolução? Acho que a gente não precisa nem de muita palhinha do livro, né? A gente vai evoluindo de acordo com o que a gente escolhe nessa vida. Então, somos criados lá simples e ignorantes e cada um vai tomar o seu caminho. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? De forma alguma, gente. Deus nunca faria uma coisa dessas. Deus, sendo toda bondade, toda justiça, né? Soberanamente justo e bom, como é descrito no livro, não teria como dar para uns a facilidade de já serem espíritos puros, né, como a gente vai ver aqui na frente, que a gente considera como anjos, e outros que vão ser maus desde sempre. Para quê? Né? Então ele criou todo mundo igual e dentro dessa igualdade cada um seguiu o seu caminho, cada um vai ter as suas oportunidades e dentro dessas oportunidades a gente pode optar por fazer de uma forma ou de outra. Quem optar logo de início por ser pelo caminho reto, vai chegar mais rápido nessa última classe aqui, ou na primeira classe de espírito puro. Quem optar pelo outro caminho vai demorar um pouco mais a chegar, porque vai ficar dando volta, né? Mas também vai chegar lá, porque todos os caminhos vão levar a um lugar só. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, não tem como ficar eternamente nas ordens inferiores. A gente tem a oportunidade de escolher, a gente tem a opção, né, o livre-arbítrio, a liberdade da nossa escolha para tudo nessa vida. Porém, se a gente estiver muito recalcitrante, se a gente estiver fazendo muita pirraça, vamos dizer assim, aí é necessário que a gente tenha um empurrãozinho para a gente poder caminhar, né? Então a gente acaba tendo, eu gosto de dizer que a gente acaba sendo reencarnado, se a gente não quiser reencarnar, ou se a gente estiver com medo de reencarnar, a gente acaba sendo reencarnado com as necessidades que nós temos para poder conseguir evoluir. Porque às vezes com muitas facilidades a gente não consegue ir adiante, então às vezes é necessário que tenhamos algumas dificuldades. E aí isso é compulsório, né? Depende da nossa liberdade. O que nós vamos fazer com isso é a nossa liberdade. Agora, a necessidade que nós temos de cumprir, ela é nossa e nós vamos precisar passar por ela. Podem os espíritos degenerar? De forma alguma. A gente anda para frente, a gente pode dar uma paradinha e depois a gente continua. E se Deus isentasse a gente das nossas provas? Falasse, coitadinho, vamos deixar ele ir direto lá para espírito puro? Por que vai deixar essa pessoa, esse ser, passar por tantas adversidades? Se a gente chegasse lá
sem ter aprendido tudo que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, primeiro, a gente não ia saber o que fazer. Segundo, a gente não ia valorizar o lugar onde estaríamos. E a gente não ia nem conseguir aproveitar, porque a gente não ia ter poder de comparação, né? Sabe aquela coisa? Eu gosto tanto das férias, porque eu trabalho o ano inteiro e em algum momento eu paro e tenho um momento maior, mais prolongado de lazer. Mas quando vai chegando no final das férias, eu já estou doida para voltar a trabalhar, para voltar a estudar, porque eu também já cansei daquilo que já virou rotina, né? Então, é necessário que a gente tenha a escuridão para que a gente entenda a beleza da luz. É necessário que a gente tenha o trabalho para que a gente entenda a delícia das férias. É necessário que a gente passe por todas as nossas adversidades e conquiste cada uma delas, cada vitória a nós mesmos, para que a gente possa valorizar e compreender essa evolução. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Aqui é muito importante. Então, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Todos nós fomos criados lá sem saber nada. Agora, se vamos seguir o caminho do mal ou do bem, vai depender de cada um. Ninguém é obrigado a passar pelo mal, nem é obrigado a sofrer durante a vida. A gente pode escolher um caminho mais reto, vamos dizer assim. E aí é interessante a gente lembrar que não significa que só porque eu escolhi o caminho do bem, eu não vou passar por determinadas provas. É necessário que eu passe por determinados aprendizados e saiba que saí vitorioso daquilo. O que não é necessário é que eu reorganize dívidas do passado, porque se não assumir dívidas não tenho por que saldá-las no presente. Não é necessário que eu sofra de determinadas situações que eu não causei, mas eu vou passar sim por várias provas para eu poder compreender como é estar naquelas situações, né? Então eu vou ser homem, vou ser mulher, vou ser rico, vou ser pobre, enfim, vou ser um monte de coisa, vou passar por todos os trajetos, por cada etapa de aprendizagem, para que eu compreenda cada pedacinho da minha jornada. Vamos lá. A gente tem que dar uma adiantadinha porque já extrapolamos o horário. Anjos e demônios. Quando a gente fala de anjos e demônios, a gente precisa pensar logo de cara que Deus não iria criar um ser destinado ao mal. Já falamos isso. Então, não sendo criação de Deus, ou é Deus também, e aí tiraria a característica de Deus de ser único, ou não existe. Então, eu Andréia, fico com a condição de não existência, né? Existem seres que estão lá ainda no início da sua evolução, que optaram pelo caminho mais difícil, pelo caminho do mal, e estão ali sofrendo e fazendo sofrer diariamente, né? E se imaginam como seres que nunca vão conseguir atingir a perfeição porque são maus, são muito maus. Mas mesmo esses seres, eles vão atingir a perfeição. Todos nós vamos chegar lá. Então, Deus nos criou iguais. O que nós entendemos por demônios são só seres como nós, irmãos nossos criados por Deus, que ainda não se perceberam como filhos de Deus, que ainda não perceberam do poder que tem nas mãos, ainda não compreenderam que podem chegar à perfeição e que isso está nas suas mãos, não está na mão do outro. E também não existem anjos, nessa concepção que a gente entende de seres puros criados por Deus. O que nós entendemos como anjos são os seres que começaram a sua evolução antes de nós, e quando nós fomos criados, eles já eram espíritos puros. Então, para nós, o que eles são? São anjos. E se a gente não tem registro antes
do momento da nossa criação, ou diria até que antes do momento em que tomamos consciência de que somos individualidades, aqueles seres que já estavam ali num grau de pureza extremo são anjos, foram criados daquela forma, porque não teria outra explicação lá naquele momento. Mas hoje, com um pedacinho do véu da ignorância levantado, com um pouquinho de conhecimento que nós temos, a gente consegue compreender que não é bem assim, que Deus não criaria anjos e demônios. Deus nos criou todos iguais. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Sim, como nós estamos percorrendo. Começaram lá no iniciozinho, simples e ignorantes, até que chegaram no final da sua trajetória. E como nós vamos chegar também. Talvez alguns tenham feito essa caminhada um pouco mais rápido do que nós estamos fazendo. Outros na mesma velocidade, outros talvez até tenham demorado mais, mas foram criados antes, porque assim, a criação dos espíritos ela é constante, assim como a criação dos mundos, como tudo na criação. Né? Então, é bem simplesinho. Bom, a gente já entendeu então que não existem anjos na forma como a gente estava pensando, né? Aquele serzinho de asas e auréola, e já mesmo que não tivesse isso, mas que já tenha sido criado dessa forma, não existem demônios, não existem seres criados com destino ao mal, nem seres criados para viverem eternamente no mal. O que existem são espíritos criados por Deus, que, recapitulando, né, que tem um revestimento chamado perispírito, que serve tanto para eles para sermos percebidos, quanto para nos auxiliar na reencarnação, em estarmos no corpo novamente, para podermos intelectualizar a matéria. E esse caminho, ele é obrigatório para todos nós. A única certeza que nós temos na vida é de que um dia vamos chegar na primeira classe. Um dia seremos espíritos puros. Então, deixo aqui para todos nós, né, essa mensagem de otimismo e de incentivo. Vamos fazer o nosso melhor hoje? Vamos tentar apagar um pouco das nossas imperfeições com o nosso amor, com a caridade, com a humildade. Vamos ser melhores, vamos chegar mais perto de Jesus e assim a gente vai compreender melhor Deus. Então, gente, até a próxima. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente e em breve nos veremos, tá bom? Um grande beijo. Tchau.